Qual é nossa única esperança na vida e na morte? Essa é a primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade e eu quero falar um pouco sobre isso com você. Olá, meu nome é Gabriel Ramos e neste vídeo eu quero compartilhar com você justamente sobre esse tema, esperança. Nessa primeira pergunta do Catecismo, nós somos confrontados com essa questão: qual é a nossa esperança? Qual é a sua esperança? Mas antes de entrarmos na resposta que o Catecismo propõe, eu quero te convidar a se inscrever neste canal, a ativar suas notificações, para acompanhar os nossos vídeos aqui neste canal, porque nós temos como propósito te ajudar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e também te ajudar no início dos seus estudos bíblicos e teológicos. E essa série que se inicia a partir desse vídeo, nós vamos compartilhar cada uma das 52 perguntas do Catecismo Nova Cidade, trazendo uma reflexão acerca delas e também tentando te ajudar a ter os fundamentos da nossa fé cristã. Então, indo direto ao assunto, qual é a nossa única esperança na vida e na morte? A resposta do Catecismo é que nós não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Essa resposta do Catecismo, ela, a princípio, ela é simples pelo seu tamanho, ela é curta, fácil de memorizar, mas ela possui significados, possui uma profundidade muito grande. Em primeiro lugar, porque ela explica ou ela nos faz pensar sobre o porquê nós pertencemos a Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que a razão pelo qual nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, é porque Ele, em primeiro lugar, é o nosso Criador. Nós vemos isso no Salmo de número 100, nós vemos isso no Salmo de número 24, e nós lemos isso na própria descrição da criação em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, onde nós lemos que nós fomos criados por Deus. E se fomos criados por Deus, nós pertencemos ao nosso Criador. Tudo aquilo que é criado por alguém pertence àquele que o criou. E se pertence àquele que o criou, foi criado com um propósito. Foi criado para ser vivido, para ser utilizado da forma correta. Da mesma forma, nós fomos criados por Deus com um propósito. E o início da nossa compreensão do propósito pelo qual nós fomos criados é em reconhecer que, por termos sido criados por Ele, nós pertencemos também a Ele, e nisso consiste a nossa esperança. Em segundo lugar, nós somos do Senhor, nós fomos não somente criados pelo Senhor e por isso pertencemos, mas nós nos rebelamos contra Ele. E em nossa queda, em nossa rebelião contra o reino de Deus, contra o governo de Deus sobre nós, Deus não permaneceu inerte em relação a isso. E Deus decidiu reconciliar nós, seres humanos, com o próprio Deus. E nesse processo de reconciliação, de redenção das nossas vidas, Deus entrega o seu próprio Filho por nós. E através do sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, nós fomos comprados por esse sangue, comprados novamente para Deus. É isso que nós lemos em diversas passagens do Novo Testamento, em que nós fomos comprados não por ouro, por prata, por pedras preciosas, mas pelo sangue precioso de Cristo Jesus, como diz na primeira carta de Pedro. O próprio texto de Apocalipse diz, em uma das canções de louvor a Jesus, ao Cordeiro que está junto com aquele que está sentado ao trono, Jesus é louvado por ter comprado gente de toda tribo, de todo povo, tribo, língua e nação, e feito destes reino e sacerdotes. Então, a verdade que nós lemos na Escritura é que nós pertencemos a Deus não somente pelo fato de termos sido criados por Ele, mas também por termos sido comprados por Ele pelo sangue de Cristo. Em nossa rebelião contra Deus, decidimos viver a vida do nosso jeito, mas o próprio Deus nos reconcilia a Ele através do sangue de seu Filho. E ao sermos comprados por Ele, somos libertos da escravidão do pecado. Éramos pertencentes ao pecado, amarrados à morte, mas Deus nos liberta da opressão do pecado e nos dá a vida eterna. Ainda assim, a linguagem que é utilizada pela Escritura, uma linguagem antiga, é de uma compra, a compra de um escravo. Nós somos comprados por Ele, logo agora pertencemos a Ele. E por pertencermos a Ele, devemos também viver para a sua glória.
E isso chega no terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar. Nós pertencemos a Deus porque fomos criados por Ele, porque Ele nos comprou pelo seu sangue, mas também nós somos criados para um propósito, nós pertencemos a Deus para um propósito, para glorificá-lo. E nós glorificamos a Deus de algumas formas diferentes. Nós glorificamos a Deus quando nós vivemos uma vida de santidade. Nós lemos, por exemplo, em Romanos capítulo 14, que se nós pertencemos a Deus, nós também devemos viver para Ele, para que Jesus seja Senhor de vivos e de mortos. Ou seja, o que esse texto diz? Que Jesus é o nosso Senhor, a Ele nós devemos obediência. Um outro texto que também diz que nós não somos de nós mesmos, mas somos de Deus, é um texto em 1 Coríntios 6, que ressalta que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos habitação, santuário de Deus. Por isso, nós devemos zelar pelo nosso corpo, pela nossa alma, para que nós possamos viver sempre em santidade, para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, nós glorificamos a Deus com uma vida de santidade, de obediência e de temor a Deus. Em segundo lugar, nós também podemos glorificar a Deus com uma vida de louvor, de adoração, de exaltação do nome de Deus. Nós glorificamos a Ele quando nós louvamos a Ele, reconhecendo que por pertencermos a Ele, nós possamos agradecê-lo, nos maravilharmos com isso. Mas por último, eu gostaria de ressaltar, a partir do texto de 1 Pedro, capítulo 2, nós lemos que por termos sido feitos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós devemos anunciar as grandezas, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, daquele que nos redimiu. Ou seja, o nosso papel como pertencentes a Deus, como propriedade de Deus, nós devemos proclamar quem é esse Deus a quem nós servimos, quem é esse Deus a quem nós pertencemos, qual é a glória desse Deus, as virtudes, a grandeza desse Deus. E é isso que eu gostaria de trazer ao seu coração hoje, essa reflexão. Qual que é a nossa única esperança na vida e na morte? Qual é a esperança de que nessa vida, independente das circunstâncias que eu enfrente, e na vindoura, o destino que eu tiver, se eu tenho a certeza de que eu pertenço a Deus, tanto no corpo como na alma, tanto na vida como na morte, o meu coração está em paz. A minha esperança está viva, porque eu sei que eu estou nas mãos do Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e desse Senhor que entregou a vida por mim, entregou o seu sangue por mim para me salvar. Espero que essa reflexão tenha te abençoado. Se sim, curta esse vídeo, compartilhe para mais alguém, também ser abençoado por essa reflexão. Se você quer acompanhar essa série de estudos em cima do Catecismo Nova Cidade, alguns vídeos podem ser que sejam um pouquinho maiores do que outros, mas nessa breve reflexão eu quero te convidar a comprar também pelo nosso link na Amazon o próprio Catecismo Nova Cidade para acompanhar as próximas perguntas, estudar junto com a gente semana após semana e memorizar, assim, se for possível, né, as respostas do Catecismo Nova Cidade. Então, para encerrarmos, qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Que nós pertencemos, que nós não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.